Então, sem pretender falar tudo sobre riscos, eu queria dar a vocês uma ideia assim, operacional do que é risco e de como se aplica. Porque, além de ser um estudo teórico interessante, desafiador, ocorre também que é uma ferramenta importante como vocês como profissionais e especialmente como formandos, quando vocês estão procurando uma posição dentro da indústria ou dentro do governo também. É um instrumento que permite a vocês ter o que a gente chama de uma vantagem competitiva, ou seja, na competição entre os profissionais para obter cargos, não é? Funções dentro das empresas, tanto nas entrevistas como na dinâmica de grupos, os gerentes estão de olho na capacidade desses recém-formados, de interpretar as novas ferramentas que estão à disposição da empresa. Não é? Ou seja, a empresa é uma instituição que procura lucro, basicamente. Ou, como se fala mais modernamente, está à procura de valor agregado, valor econômico agregado. Mas a obtenção de valor econômico agregado em um ambiente determinístico, ou seja, em que tudo está certo, eu não tenho dúvida sobre qual vai ser o desfecho de um negócio, é uma coisa. E quando a empresa está sujeita, está exposta a riscos, a incertezas, essa procura de valor adicionado fica mais complicada. E muitas vezes, se a gente deixa de levar em conta o risco, pode tomar decisões completamente opostas à finalidade de maximizar o valor agregado. São paradoxos que existem na vida das corporações, na vida das empresas, e que levam a situações muito graves. Por exemplo, vocês sabem que entre mais ou menos o ano 2000 e 2008 houve em primeiro lugar, por volta da mudança do século, houve nos Estados Unidos uma desregulamentação de várias instituições econômicas e financeiras. Por exemplo, os bancos estavam regulados nos Estados Unidos, mas com uma lei relativamente antiga, que vinha nos anos 70. Mas no ano 1999 ou coisa assim, houve vamos dizer assim, na onda de uma economia florescente, a época da Reaganomics e toda essa história, houve um grande impulso para liberar, levar o mercado à forma mais livre possível. Então, qual foi o resultado? O resultado é que as empresas viram que, assumindo risco, eles podiam ter maiores ganâncias. E, de alguma forma, praticamente todos os presidentes de empresas, CEOs, como se chama, Command Executive Officers, expressaram a ideia de que correr risco implicava a necessidade de pagar mais pelo risco. Ou seja, quando você corre um risco,
esse risco tem um valor econômico contrário aos interesses da empresa. E então, quando eu tomo uma decisão, eu tenho que pensar bem o maior benefício que decorre de correr risco com o preço desse risco. E isso não foi feito. Então, especialmente de 2002, 2003 até 2007, houve uma espécie de corrida para procurar novos instrumentos financeiros que receberam o nome geral de derivativos. Ou seja, são negócios financeiros em que o pagamento que eu recebo por esse instrumento não depende do próprio instrumento, mas dos preços de outros bens relacionados. Então, isso permitiu que as empresas aumentaram o que se chama múltiplo de endividamento. Ou seja, vamos colocá-lo em termos práticos. Eu tenho um banco, não? O banco tem um capital próprio relativamente pequeno. O dinheiro que tem no banco neste momento é quase todo o dinheiro confiado a ele pelos contacorrentistas e de todos os caras que depositam no banco, seja em conta corrente, seja em uma forma de obrigações, de instrumentos financeiros. Então, vamos supor, um banco tem R$1 milhão de capital próprio e pode ter, por exemplo, 20 milhões de capital de terceiros, que, volto a repetir, está confiado a ele como depositário. Agora, com o sistema regulado, antes dessa reforma, dessa desregulamentação que eu falei, o banco podia dispor do seu R$1 milhão, mas não tinha condição de dispor livremente do dinheiro confiado a ele, ou seja, esses 20 milhões. Então, logicamente que o banco era uma instituição muito sólida, muito tradicional, mas pouco rentável. Com a desregulamentação, o banco começou a poder investir também no dinheiro confiado a ele. Então, em vez de R$1 milhão, ele começou a operar com os 21 milhões, ou seja, seu 1 milhão mais os 20 confiados a ele. Como resultado disso, evidentemente, se ele, por exemplo, vamos supor, são 21 milhões, e ele obtém um 10% de retorno por esse investimento, esse retorno é de 2 milhões e 100. Mas como o capital próprio do banco é 1 milhão, ele na verdade está obtendo um ganho de 2 milhões e 100 contra 1 milhão que ele tem. Ou seja, o retorno calculado de forma clássica me dá um 210% de retorno. Ou seja, um retorno muito mais elevado do que existia antes. E, desde esse ponto de vista, evidentemente, os gerentes do banco estariam mais do que dispostos a fazer isso. Mas, o que acontece se o mercado vira e, em vez de eu ter um 10% de lucro, eu tenho um 10% de perda? Então, eu tenho uma perda de 2 milhões e 100 contra 1 milhão que é meu capital, e eu não tenho capital para pagar. Ou seja, aumentou meu risco, se multiplicou pelo que se chama fator de endividamento do banco. Então, esses primeiros anos deste século, 2000, enxergaram justamente essa situação. Empresas dispostas a correr riscos elevados para obter altos ganhos, ignorando a possibilidade de ter perdas grandes. Como resultado dessa ignorância da importância do risco, ocorreu a crise de 2008. Essa crise, em termos de custo
para as empresas em geral, ultrapassou a tempo a casa dos trilhões de reais. Ou seja, as perdas diretas até o ano 2011 eram de 1,5 trilhão aproximadamente. E hoje em dia provavelmente se tenha passado os 3 trilhões de dólares. Agora, para que você tenha uma ideia, o PIB do Brasil de um ano inteiro hoje em dia alcança assim, apenas a 1 trilhão. Então, a perda que produz isso foi toda a produção do Brasil em bens e serviços durante quase 3 anos. Então, você vê que o risco não é uma coisa de ignorar ou de expressar, é muito importante. E hoje em dia, todos os gerentes, todo o pessoal das empresas tem muito claro que todos os integrantes da empresa, como se suele dizer, desde o chão da fábrica até a diretoria, tem que ser pessoas imbuídas da importância do risco, com uma cultura do risco, como se costuma dizer. Então, vocês compreendem que com este panorama que hoje em dia tem a empresa em geral, no mundo todo, é muito importante que vocês possam dizer em uma entrevista: olha, eu estudei análise de risco, eu tenho uma ideia do que significa isso, desde o ponto de vista, sei o que é uma opção, um swap, sei o que significa o preço de risco, como se calcula o risco de uma carteira, tanto de uma carteira financeira como de uma carteira física. E nós vamos fazer todo esse estudo, de maneira que vocês, sem conhecer a teoria totalmente, porque seria impossível, pelo menos possam se virar e conversar, vamos dizer assim, não é? Da mesma maneira que a gente falar o economês, hoje em dia podemos dizer falar o riscomês. Há uma linguagem de risco que só por falar essa linguagem eles te pagam um salário melhor. Então é um barato, não é? Ok. Bom, agora, sempre nesta altura a gente se pergunta, mas então, o que é risco? Afinal, se fala tanto a palavra risco. E quando a gente se começa a perguntar, bueno, mas o que é? Aí fica uma grande dúvida, por assim falar. Por exemplo, a gente em geral pensa que risco é algo ruim, não é? Risco é algo ominoso. Entretanto, veja bem, o risco, na verdade, é uma forma quantitativa de avaliar a incerteza. Ou seja, em geral, existe a incerteza, como um conceito mais amplo e mais genérico. Agora, certos tipos de incerteza, particularmente a incerteza econômica, que é o que nos interessa, é uma, vamos dizer assim, é um conceito, não é? Que pode ser quantificado como um risco. Ou seja, o risco não seria mais que uma maneira numérica ou quantitativa de eu me referir aos efeitos econômicos de incerteza. Então, incerteza é geral, risco é particular. E quando eu tenho incerteza, é importante perceber que o resultado, ou seja, eu como cara que tem incerteza, não conheço o que vai acontecer, o resultado futuro é desconhecido, estou correndo um risco. Mas esse risco implica que o resultado possa ser pior do que eu pensava, em cujo caso realmente o risco é ruim, ou pode ser melhor, em cujo caso o risco é bom. Então, a gente tem que esquecer a ideia de que risco é algo ruim. Risco é algo incerto, que pode ser ruim ou pode ser bom. Isso se reflete muito, muitos autores citam
a palavra chinesa por risco. Os chineses usam dois signos, duas sinais para a palavra risco, juntas, ou seja, em vez de falar de risco, ele fala de duas palavras, usam duas palavras. Uma é algo parecido a penúria, e a outra tem um significado de oportunidade. Então, em vez de falar de risco, eles falam duas palavras, penúria e oportunidade. São as duas caras do risco, por assim falar. Mas, por que existe a incerteza? Bom, basicamente a incerteza implica o que os sociólogos costumam chamar de restrições cognitivas, que é uma palavra complicada para indicar justamente nossa impossibilidade, às vezes, de conhecer as coisas. E essa impossibilidade se manifesta de uma forma mais nítida, justamente, quando eu falo do futuro. O futuro é intrinsecamente incerto. O homem, desde a antiguidade, ele sempre quis romper essa barreira da incerteza sobre o futuro. E então existia a adivinação. Inclusive, há um mito, na mitologia grega, havia um cara na Grécia Antiga que se chamava Tiresias, que ele conseguiu, através de, não sei se meditação ou algum outro instrumento, conseguiu adivinhar, conseguiu conhecer o futuro. E falam que Zeus, que era o principal Deus, ficou tão encabulado com o fato do ser humano conseguir romper essa barreira da incerteza do futuro, que mandou cegar a ele. Ele ficou cego. E Zeus falou para ele: olha, aí fica, vê o que acontece. Agora conheces o futuro, mas não conheces mais o presente. Não é? Então você vê que como é tão, vamos dizer assim, está tão dentro da natureza do homem o problema da impossibilidade de conhecer o futuro. Bom, então, desde esse ponto de vista, pareceria que o risco é algo incontrolável. Ou seja, o risco é algo que existe, como o raio cai e ninguém pode controlar. Mas, apesar desses casos originais, não é? Em que, por exemplo, outro caso é o famoso oráculo de Delfos, em que todos os imperadores iam lá para se aconselhar, para, por exemplo, numa guerra, eles iam atacar um outro reino. Então, como eles não sabiam se iam a ganhar ou perder, iam a Pitonisa para que ela falasse, adivinhasse a sorte deles. Enfim, mas muito tempo, não é? Muita água passou pela ponte, não, desde essa época, e o homem começou, o ser humano começou a entender um pouco mais o risco e conseguiu, vamos dizer assim, uma maneira de avaliar o risco, ou seja, de convertir risco, por assim falar, em valores. Por exemplo, valor monetário. Bom, como é que isso se consegue? Primeiro, a gente tem que observar o seguinte: a incerteza tem gradações. Por exemplo, eu digo, hoje não vai chover. É uma afirmação que é incerta, porque sabemos que em Itajubá agora está muito bonito e daqui a 3 horas está dando uma chuva violenta. Mas eu posso dizer que essa afirmação é quase certa, por assim falar. Agora, eu falo, não chove este ano. Aí, essa afirmação é muito mais incerta, porque o fato de hoje estar bom não significa que daqui a 3 meses eu tenha um alagamento aqui em Itajubá.
Então, você vê que a incerteza tem graus. Há graus de incerteza. E como é que eu posso capturar essas gradações da incerteza? Bom, veja bem, essa arma que a gente tem para avaliar a incerteza e, portanto, o risco, e, consequentemente, tentar depois controlar o risco, é através do conceito de probabilidade. Que você tem tido um curso, não é, de probabilidade, então, mais ou menos conhecem a ideia. Mas vamos tentar dar uma ideia assim, rápida, do que seria. Basicamente, então, essa quantificação da incerteza se poderia obter a partir do seguinte: consideremos um fenômeno qualquer. Pode ser, por exemplo, um fenômeno econômico. Medido, por exemplo, um negócio, e a variável que caracterizaria esse negócio seria o lucro, o retorno que eu obtenho desse negócio. Bom, essa variável descritiva do negócio, do sucesso ou fracasso do negócio, vou chamar, por exemplo, de V. E vou ter, então, esse negócio vai acontecer daqui a um ano. Então, eu posso dizer, olha, esse negócio em um ambiente otimista vai me dar um retorno de 20%. Se as coisas ficam como está hoje, que não está muito bom, vou tirar só 5%. Mas se a economia brasileira continua a piorar, então vou ter uma perda de 20%. Que é o que eu fiz? Eu converti esse fenômeno em uma saída, ou como se costuma dizer, um pay-off, ou seja, um pagamento futuro. Pay-off é uma palavra que eu não consegui ainda traduzir exatamente, mas podemos dizer que seria o pagamento do negócio. Uma recompensa, né? Uma recompensa. Né? Isso, recompensa, perfeito, a recompensa do negócio. Então, eu diria o seguinte: esse negócio, então, tem 3 recompensas possíveis: V1, V2, V3. E agora, para completar, eu digo, cada um dessas recompensas, a maior, a média e a menor, tem uma certa probabilidade de ocorrer. Então, se eu, por exemplo, sou um cara otimista, eu digo, bom, a probabilidade do negócio me dar, ou seja, do futuro do Brasil ser bom e o negócio me dar um bom retorno, será de, por exemplo, vamos dizer, 7 em 10, ou seja, 70%. O meio, vamos dizer, 2% e a situação ruim é 10%. Se eu sou mais pessimista, eu posso dizer que o panorama de retorno bom, em vez de 70, cai para 30 e por aí vai. Entendeu? Então, já nos vamos entendendo que essas probabilidades são subjetivas. Não há algo absoluto que me diz, porque se eu conhecesse exatamente a probabilidade, já teria um caminho andado muito grande para resolver, para controlar o risco. Mas o mais que eu posso dizer é que essa probabilidade, embora seja um número, depende de uma avaliação subjetiva da situação. Então você vê que essa subjetividade que implica o futuro, eu não posso me livrar completamente. Mas já andei um bom trecho para conseguir quantificar as coisas. Bom, mas antes então de
vamos a decir así, propor un modelo para esa situación de que eu falei. Vamos a pensar o seguinte, esa idea de que o resultado financeiro de qualquer negócio, de qualquer decisão econômica está ligado ao tempo, eu posso, vamos dizer assim, representar através do que se chama da linha do tempo. O que é a linha do tempo? Olha, é simplesmente uma reta e um ponto mais ou menos no meio da reta eu vou chamar de instante presente, o momento presente. De maneira que tudo que fica à esquerda desse ponto vai ser o passado e tudo que fique à direita vai ser o futuro. Claro que esse ponto presente se está deslocando constantemente, retratando o quê? O transcurso do tempo, não é? Então o tempo passa, o presente se desloca. O que era futuro vai ser passado sempre. O que era passado nunca vai deixar de ser passado. Mas o que é futuro, um belo dia vai ser passado. Primeiro vai chegar a ser presente por um instante, depois se vai converter em passado. Então esse é o caráter meio fugidio do tempo para o homem. Bom, com essas ideias, eu posso agora representar de uma maneira um pouco mais concreta o que eu falava. Então, eu estou, vamos dizer assim, falando de um fenômeno que tem saídas, diversas saídas, cada um correspondente a uma situação particular do fenômeno. De todos esses fenômenos econômicos, eu vou me restringir a um tipo de fenômeno que vamos a chamar de contrato. Um contrato, justamente, o que seria? Seria o seguinte, um ponto que representa o presente. Ou seja, e aqui está o presente. Então, neste presente, eu vou representar o contrato assim. Isto que represento aqui se chama de um contrato binário. Posso ter contratos com N áreas geradas. Ou seja, o que seria um contrato binário? É um contrato que tem dois desfechos. Eu estou aqui no presente. E este ponto é o ponto em que acontece a celebração do contrato. Ou seja, o contrato é celebrado no ponto t igual 0 do presente. E ele é liquidado no instante, vamos observar, por exemplo, t igual a 1. Agora, esse contrato implica que eu tenho que investir uma quantidade que eu vou representar pela letra grega tita. É o que se chama o pay-in. O dinheiro que eu tenho que colocar no negócio cuja representação financeira é o contrato. E no futuro eu vou ter duas situações ou desfechos possíveis. Um desfecho no qual vou chamar de bom ou otimista, como vocês quiserem, e um desfecho que é o desfecho pessimista. Vou usar este chapeuzinho e o chapeuzinho invertido para indicar os dois payoffs. Cada variável é uma variável determinística. Há um único PI conhecido.
Mas aqui, apesar de que eu estou aceitando a ideia de que tenho dois payoffs possíveis, eu não sei qual deles vai resultar, porque estou aqui, estou no presente. Então eu não estou sabendo o que vai dar. Agora, logicamente, que para que este contrato faça sentido financeiro, em geral, a gente fala o seguinte: quando existe esta inequação, não é? Esta desigualdade, em que a saída, o payoff otimista é maior que o pay-in e o payoff pessimista é menor, esta condição aqui, então falo que este é um contrato racional, porque um indivíduo racional vai se aderir a um contrato como este. Agora, logicamente que, por exemplo, se tanto o pay-in como o payoff fossem menores que tanto o payoff positivo como o otimista, como o payoff pessimista, os dois fossem menores que o pay-in, nenhum cara racional subscreveria esse contrato, porque ele sabe de antemão que vai dar perda. Ao contrário, se estes dois fossem maiores que este, seria um contrato que daria ganho em qualquer situação e todo mundo iria para esse contrato, o qual criaria tal confusão que esses contratos seriam provavelmente o governo proibiria, porque são, vamos dizer assim, é o que os economistas costumam chamar de arbitragem. Ou seja, uma arbitragem seria um tipo de situação na qual um cara pode conseguir ganho sem nenhuma preocupação. Ele ganha automaticamente. Veja que não é como ganhar a loteria, porque na loteria você não sabe ao princípio se vai ganhar. Imagine se tivesse uma mega-sena que já falasse o que a gente soubesse, se, por exemplo, o Corinthians vai ganhar o São Paulo ou vice-versa, e a mega-sena fosse só esse resultado. Olha, se todo mundo sabe, todo mundo vai querer comprar, não é? E vai ter, ou seja, desde um ponto de vista prático, ninguém vai ganhar nada, na verdade, uma quantidade muito pequena. Por quê? Porque se pulverizou o negócio. E isso acontece em geral com a arbitragem. A arbitragem, ela existe durante uns breves momentos e depois se produz uma catapulta de interessados em fazer arbitragem, e a arbitragem rapidamente desaparece. Bom, de qualquer maneira, então, essa seria a representação de um contrato binário racional. E, naturalmente, vocês pensarão o seguinte: bom, mas como seria um contrato determinístico? Bom, um contrato determinístico seria uma situação deste tipo. Só que aqui haveria então aqui um único segmento que une isto ao resultado. Então aqui teria um resultado, posso chamar assim, juntando as duas coisas. Então, se este é igual a este, o contrato é um contrato neutro. Eu não vou a perder, tampouco não vou a ganhar. Então, quem sabe nenhum se vai se interessar. Se isto fosse maior, teria arbitragem positiva. Todo mundo vai se precipitar para comprar, para contratar, e em pouco tempo esse arbitragem vai desaparecer. Este valor vai cair de novo. E vice-versa. Quando o valor é negativo, ninguém se interessa e a coisa fica aí para sempre, sem que ninguém se interesse. Bom,
preciso para que este diagrama de ahí comece a se convertir en algo manejable. Eu preciso aqui incluir a probabilidade de que exista ou que apareça, surja no contrato ou o valor positivo ou otimista ou o valor pessimista. Então eu vou chamar essa probabilidade de π. Vou usar π para a probabilidade pessimista e 1 menos π para a probabilidade para o caso otimista. Tá? Aqui então tenho um contrato completo, com seu P-in, seus 2 payoffs possíveis e a probabilidade de cada payoff. Muitos livros de economia chamam a isto, parece meio engraçado, não é? Mas este mesmo conceito é chamado de loteria. Porque se vocês analisam, é algo muito parecido com uma loteria, não é? Na loteria também, eu tenho um bilhete ou que eu tenho preço, e tenho um ganho futuro com uma probabilidade, no caso pequena, mas existe a possibilidade de ganhar essa loteria. Então, desde esse ponto de vista, contrato e loteria são a mesma coisa. E, na verdade, isso tem um sentido mais profundo do que a gente pensa à primeira vista. Porque, na verdade, tudo o que é econômico é algo lotérico, para se falar. Ou seja, há um elemento de incerteza devido ao fato de que quando eu entro num contrato, entro no presente e só saio, só liquido no futuro. Bom, então, vamos a então, fica claro, não é? Esse diagrama corresponde a um contrato e eu poderia até chamar isso contrato de risco, não é? Por quê? Porque justamente este poderia chamar contrato sem risco, contrato certo, ou sei lá o que, ou determinístico, e isto poderia chamar de um contrato que é justamente aleatório, não é? Ele envolve risco. Só que é tão, vamos dizer assim, hoje em dia o conceito de riscos penetrou tanto na consciência dos economistas e dos empresários, que quando a gente fala de contrato, a palavra risco é implícita. Ou seja, não existe contrato, na verdade, que não seja de risco, não é? Essa é a verdade. Então, eu digo, por definição, contrato é algo que contém risco, corresponde ao diagrama de aí e não àquele de aí. Bom, maravilha. Então vocês veem que este contrato é algo econômico, é um fenômeno econômico. E agora então eu tenho que raciocinar assim. Pensem vocês no indivíduo, no ser humano. Nós estudamos a ele como consumidor, não é? Toda esta parte do curso anterior sempre tratou ao ser humano, ao indivíduo, como um consumidor. Mas agora nós vemos que, na verdade, o indivíduo, além de consumir bens e serviços, ele pode ser um consumidor de contratos. Ou seja, eu estou introduzindo na vida do ser humano o aspecto financeiro. O aspecto de bens e serviços é um aspecto mais de preferência, não é? Com respeito, às vezes, de necessidade que eu tenho de certos bens e serviços. Aqui, no aspecto financeiro, eu introduzo a ideia de que, da mesma maneira que eu posso obter satisfação
através do consumo de bens e serviços, eu posso obter satisfação de celebrar contratos. E dessa maneira, eu estou, de alguma maneira, ampliando o espectro de possibilidades que tem um indivíduo, um ser humano. Ele pode tanto comprar bens e serviços, como ele pode celebrar contratos. É um cara agora mais moderno, por assim falar. O homem primitivo não tinha possibilidade de contrato, mas hoje em dia tem. Então nós temos que introduzir isso para poder retratar melhor o homem moderno. Mas a gente tem uma dificuldade, que vocês vão ver em seguida. Quando eu falei de bens e serviços, eu falei que o que importava realmente para a tomada de decisões era a satisfação que se produzia. E essa satisfação nós medimos na forma de uma utilidade, uma função utilidade. Não é? Então, eu posso falar a utilidade que eu tenho da compra de um bem e serviço. E esse conceito nos serviu muito bem para poder modelar toda a teoria do consumidor. Agora, a lógica me diria o seguinte: bom, por que não tratar os contratos como se fossem bens e serviços? Ou seja, por que não declarar que um contrato me pode dar uma satisfação, uma utilidade? Evidentemente que pode, pelo menos se acontece a saída, o payoff otimista. Eu vou ter um ganho, então vou ter uma satisfação. Muito mais complicado é pensar na satisfação de um contrato de risco, porque essa satisfação vai ser uma mistura de uma desatisfação quando acontece o resultado pessimista e de uma verdadeira satisfação quando eu tenho o resultado otimista. Então é uma coisa um pouco mais complicada, que não acontece nos bens e serviços. Um bem e serviço dá uma utilidade única, é a que ele dá pronto. Não há incerteza incluída. Aqui, no instrumento financeiro chamado contrato, que se liquida no futuro, eu tenho a incerteza incutida no próprio instrumento. Então, a solução aparentemente é a seguinte: bom, se eu quero tratar o contrato como um bem e serviço, tenho que definir uma utilidade do contrato. E aí vem o problema. Quando eu tenho um bem e serviço, eu digo, bom, o que é a utilidade? É o equivalente monetário da satisfação. Ou seja, o equivalente da satisfação medido em moedas, medido em reais. Agora, o dinheiro, em que é medido? Medido em dinheiro. Então, a utilidade do dinheiro, medida em dinheiro, é o dinheiro. É uma tautologia. Não tem como eu resolver esse problema, essa espécie de armadilha intelectual. Então, os economistas, eles conseguiram, de alguma maneira, resolver esse problema. E como é que eles fizeram? Bom, veja bem, se a utilidade dos bens e serviços está declarada em dinheiro, e isso me traz uma dificuldade, porque a utilidade do dinheiro não pode ser medida em dinheiro, então eu posso definir um novo conceito, no qual eu posso dizer o seguinte: a utilidade do dinheiro e a utilidade dos bens e serviços vão ser medidos na mesma unidade desse novo conceito. E aí está tudo resolvido. Por quê? Porque eu evitei a tautologia. Ou seja, como eu não posso medir a utilidade do dinheiro em dinheiro, vou medir em um novo conceito. E esse novo conceito é o que os economistas chamam hoje em dia de numerário.
Na verdade, numerário é uma palavra portuguesa que se vocês vão ao dicionário, vocês vão ver que numerário é algo que se refere a número. Mas os economistas usam a palavra francesa de numerário, ou seja, é o que os franceses chamam de numeraire, em vez de numerário. Parece uma coisa boba, mas usando a palavra francesa, você consegue deixar claro que a palavra numerar não se refere a números nem a dinheiro, se refere a um novo conceito, que é a unidade na qual se mede a utilidade de qualquer coisa, seja dos bens e serviços, seja do dinheiro. Tem alguns que, dando uma volta um pouco mais à porca, vamos dizer, ele fala o seguinte: o numerário tem uma unidade, assim como o dinheiro tem uma unidade que se chama real, o numerário tem uma unidade que se chama, podríamos chamar de numerário. Então, como eu poderia frasear o conceito de que nós estávamos falando? Eu posso dizer que a utilidade, tanto de bens e serviços, como do dinheiro, vai ser medida em numerais. Basta que vocês tenham a ideia de que o numeral é uma espécie de dinheiro, de metadinheiro, uma coisa um pouco além do dinheiro. Então, e é uma referência única para medir a satisfação que causa qualquer coisa ao ser humano. Tanto uma coisa física ou relativa a bens e serviços, como ao dinheiro. Então tenho, por exemplo, unidade de massas. A unidade de massas é convertida em, antigamente, nós primeiro nos falamos, a unidade de massas se converte em utilidade de massas, que é medida em reais. Agora nós falamos, olha, a unidade de massas vai ser convertida em numerais, nesse novo conceito que é chamado numeral, que substitui o dinheiro, e serve então como uma referência comum a todas as coisas que interessam ao ser humano. Esse é o conceito de numerar, o numeral. Bom, vejam bem, quando eu li estas coisas e reflexionei sobre isto, fiquei confuso bastante tempo. Cá entre nós, continuo um pouco confuso. Mas vamos dizer, com isso quero falar o seguinte: é natural que vocês, depois desta explanação que eu fiz, fiquem meio assim, receosos, ou de que não entendi muito bem. Essa é a sensação natural. Por quê? Porque é um conceito tão forte, tão novo, a ideia de que eu substituo o dinheiro por uma coisa mais geral, que choca um pouco com o nosso costume de ver as coisas. Esse é um problema natural e só se consegue vencer através da prática e da reflexão, até entender que realmente eu não tinha outro remédio, os economistas não tinham outro remédio que recorrer a uma espécie de dinheiro virtual, mais geral que o dinheiro comum, para poder referir o dinheiro também, para poder comparar dinheiro com bem e serviço. Porque vocês veem que o objetivo final de usar esse numeral como unidade de satisfação
é justamente para eu poder dizer em um momento determinado, eu tenho que escolher entre entrar em um negócio ou gastar esse PI do negócio em um carro, que é um bem e serviço. Então eu tenho que ver qual é a decisão certa para mim. Como posso fazer? Convertindo a satisfação de ter um carro ou a satisfação de ter um retorno em uma unidade comum, que não seja nem um bem e serviço nem dinheiro. É a unidade chamada numeral. Aí, se os resultados numerais da compra do carro é maior que os resultados numerais do contrato, eu vou comprar o carro. Vice-versa, eu vou fazer o contrato e vou ficar sem carro, sem mudar o carro. Entendem? Essa é a ideia básica. Mas volto a repetir, não é um conceito que entra imediatamente na mente da gente. Bom, mas agora vem a questão mais importante. Eu defini um contrato de risco. Isso é importante e, evidentemente, é válido. Mas, se eu fico aí, só com essa definição, eu não ganhei nada prático. Não é? Então, a forma de poder convertir esse contrato justamente em numeral é conseguir, vamos dizer assim, converter esse contrato em valores, ou seja, em retorno, em risco e em utilidade. Então, esse seria o nosso objetivo imediato agora. Eu quero convertir um contrato em uma expectativa de payoff, não? Porque eu tenho dois payoffs distintos, mas não sei qual vai ocorrer. Então, mas eu posso ter uma expectativa do payoff. E essa expectativa é muito simples, como eu vou a representar. Veja bem, em primeiro lugar, um matemático diria para vocês que esse contrato, no fundo, representa uma variável aleatória. Representa uma variável aleatória que eu vou chamar com desta maneira. Então, uma variável aleatória la vou chamar de, uso a mesma letra que representa a variável, mas para indicar que ela é aleatória e não é determinística, vou colocar este símbolo aqui. E então, agora que tenho a variável aleatória, eu posso representar a expectativa dessa variável, porque a expectativa se aplica a uma variável aleatória. A expectativa de uma variável determinística não existe, a variável determinística é ela mesma. Agora, aqui, eu vou ter então a expectativa da variável aleatória, que vou chamar, desculpe a quantidade de sinais que a gente usa, mas é importante. Isto seria o valor médio desta variável aleatória, que também se chama de expectativa, e este valor eu vou representar desta forma. Vou pegar o valor pessimista e vou multiplicar por π, que é a probabilidade de que aconteça. Mas a probabilidade de que aconteça o resultado otimista multiplicado pelo resultado otimista. Ou seja, simplesmente a média ponderada pelas probabilidades. Isso é o conceito de expectativa. Agora,
Mas nós já falamos que isto aqui é um valor em dinheiro. Este valor está representado em reais. Agora vou tentar expressar a utilidade do contrato. Ou seja, e essa utilidade vai representar assim, da utilidade desta expressão, mais 1 menos π pela utilidade do valor otimista. Ou seja, que é o que fiz? Simplesmente, em vez de fazer a média ponderada dos valores, dos payoffs, eu fiz a média ponderada das utilidades dos payoffs. Então, isto vai ser o que poderia chamar, por exemplo, EDU. Que agora, veja bem, esta utilidade também é uma variável aleatória. Expresso dessa maneira. Não se preocupem se vocês se complicam um pouco a vida com relação a essa ideia de que a variável, aqui aparece a variável aleatória, esta é a função aleatória. Não é fundamental. É importante que vocês depois sepam calcular, obter o valor do contrato. Porque, ainda que neste momento vocês fizessem um estudo profundo disto, cheguem a entender tudo e a saber tudo a parte teórica, com certeza vão esquecer. Então, o que a gente tem que conservar são os conceitos e a capacidade de vocês resolver os problemas de risco. Não é a teoria de risco que vai servir a vocês, é a capacidade de vocês de aplicar a teoria de risco. Claro que na aula de universidade a gente não pode prescindir completamente destes conceitos matemáticos, mas, volto a repetir, eu não quero que vocês neste momento se preocupem demais com a teoria. Então, desde esse ponto de vista, agora eu já defini, então, veja bem, a expectativa de payoff e a expectativa de utilidade do contrato. Agora vou definir outra coisa muito importante, que é o risco desse contrato. Então, esse risco eu vou chamar, como é quadrático, vou usar duas barrinhas aqui. Então, o quadrado deste valor se define igual que a variância. E a variância sempre é um quadrado, e aqui vou colocar então o que? A probabilidade pelo quadrado da diferença mais 1 menos π multiplicado por o quadrado da diferença entre otimista e expectativa. É o mesmo conceito de variância, só que estão usadas um pouco diferentes as variáveis, não confundir isso. Mas no fundo, o risco então se define como raiz quadrada da variância. Se isto eu chamo de variância, o risco é raiz quadrada da variância. E se vocês fazem as contas, vão chegar a uma conclusão muito interessante. A variância de um contrato é fundamentalmente de que diferença há entre quando eu ganho e quando eu perco. Se essa diferença aumenta, o resultado é uma variância maior e, consequentemente, um risco maior. Ou seja, o risco do contrato binário é medido diretamente pela diferença.
entre o valor que ganha e o valor que perde. É uma fórmula muito simples, e que me dá uma boa ideia do que significa o risco. Bom, na apostila que a gente vai, provavelmente antes da próxima aula, vocês já vão dispor dela, há uma série de coisas interessantes, desde um ponto de vista mais teórico. Por exemplo, contratos de soma cero, que são equivalentes aos que em teoria de jogos se chama de jogo de soma cero, zero sum games, mas não são fundamentais para o que nós vamos a ver. Eu prefiro então terminar com esta parte teórica, assim a gente, hoje ou a mais tardar, na próxima aula, vamos ver algumas aplicações que nos vão a esclarecer muito mais que qualquer coisa que eu possa falar. Mas ainda falta, infelizmente, a teoria do risco não é uma coisa tão simples, ou seja, é algo que vai dar a vocês muitas satisfações, mas como toda coisa que produz muita satisfação também tem um alto preço. Então o risco é um pouco isso. Dá muita satisfação, você vai se sentir até, vamos dizer assim, superior ao resto dos engenheiros candidatos, mas sempre que você esteja disposto a pagar esse preço. Nunca não existe horário grátis. Bom, mas a ideia básica é a seguinte. Vejam bem, até agora eu falei muito da probabilidade, P. Mas simplesmente pedi que vocês aceitem que existe essa probabilidade. Agora, como é que surge a probabilidade de um acontecimento futuro? Então, isso tem muito a ver com essa ideia que tão assim, importante e famosa de o que se chama universo causal. O que seria um universo causal? É justamente o que poderíamos chamar também de universo científico, é o que os científicos pensam no universo, no qual todo fenômeno tem uma causa, não acontece por milagre, acontece porque existem causas suficientes como para que esse fenômeno aconteça. É um pouco, não é? Assim, a velha briga entre Darwin e a igreja, não é? Na origem das espécies. Um universo, as espécies se originam de uma forma racional ou por uma intervenção divina. O homem surgiu porque foi criado em um momento determinado ou porque surgiu da evolução de uma outra espécie que seria um primata. Bom, cada um tem direito, evidentemente, a pensar de maneira diferente. Tem quem poderá crer que o homem foi criado por Deus ou que o homem descende do macaco. Mas o que a gente tem que resgatar de tudo isso é o seguinte, que todas as coisas que acontecem no universo, então, dependem de essas causas que os economistas chamam de causas subjacentes, ou seja, underlying causas. E essas causas subjacentes, eles chamam, em muitos casos, de causas que se referem ou que derivam do estado da natureza. Ou seja, eu penso o seguinte, tudo bem, aconteceu isso, ganhei a Mega Sena. Então eu posso imaginar que existe um estado da natureza no qual eu estou chamado a ganhar a Mega Sena.
Da mesma forma que existen outros estados nos quais cada dos brasileiros está chamado a ganhar a Mega Sena. E da mesma maneira que em um determinado estado de natureza, o João casa com Maria. E em outro estado de natureza, o João casa com Lígia. E por aí vai. Ou seja, cada estado de natureza define uma situação do mundo. Vocês poderiam dizer, mas isso é muito teórico. Então a natureza tem trilhões de estados. É mesmo. Só que, quando eu me refiro a um fato econômico, eu posso simplificar essa natureza por uma coisa muito mais simples e de menos possibilidades. Mas, a princípio, esse conceito de estado da natureza é um conceito que hoje em dia na economia é aceito, assim, porque como causa, entendem? Estado da natureza como causa das coisas que acontecem, particularmente dos desfechos financeiros, que é o que nos interessa a nós. Bom, então, vocês veem que a chave de tudo isto é como eu defino o estado da natureza. Para o caso econômico, que é um caso simples em relação a outras coisas, basta dizer que o estado da natureza é definido por variáveis primárias. Por exemplo, uma variável primária poderia ser clima. Porque, por exemplo, chove, não chove, são dois estados que vão produzir diversos desfechos. Desde, por exemplo, uma postergação da colheita, que é o resultado econômico, até um acidente de carro, que é o resultado mais, vamos dizer assim, de caráter imaterial. Pode ser também uma variável, então essa seria uma variável climática. Pode ser também uma variável macroeconômica. Ou seja, se daqui a um ano o Brasil melhorou, o resultado de eu investir hoje em dia na bolsa vai ser bom. Se piorou, vai ser ruim. E então, essas variáveis primárias são as que vão definir o desfecho de qualquer contrato. Nós vamos ver depois um exemplo bem claro disso. Por enquanto, eu só gostaria que vocês entendam um pouco como é que eu estudo a estatística dessas variáveis primárias. Porque vocês tiveram um curso de estatística, mas eu acredito que vocês não chegaram a estudar o que se chama a estatística multivariável. Ou seja, uma estatística que depende de mais de uma variável. Se estudar melhor, vão entender melhor o que eu falo. Caso contrário, prestem um pouco de atenção a estas ideias. Então, nós falamos de uma variável climática e de uma variável macroeconômica. Vamos a chamar, por exemplo, essa variável climática, que, lembrem bem, é uma variável aleatória. Vou chamar essa variável climática de variável A. Vamos ver se a gente pode colocar as coisas desta maneira. Minha variável climática, vou chamar essa variável de A. E a variável macroeconômica, vou chamar de B. Então, estas variáveis, como variáveis aleatórias, eu posso aplicar estas variáveis, todos esses conceitos que eu apliquei ali. Expectativa de retorno, variância, risco, tudo é aplicável.
Então, vejam bem, eu posso dizer então que esta variável, a variável A, tem um certo retorno. Mais explicitamente, uma expectativa de retorno. Vou chamar essa expectativa, então, para não complicar, vou chamar de mu de A. A letra griega mu se usa para retorno. Em geral, os economistas usam essa variável para indicar o retorno. Então, vai ter um mu de A e aqui vai ter um mu de B. E luego estas variables, entonces los estatísticos, representan estos retornos como un vector retorno. ¿Ven? Un vector retorno. Indicando vector con una línea en baixo. Y también, claro, que eu vou poder representar os riscos asociados a estas variáveis, que van a ser cuántos? Van a ser un sigma A, un sigma B, que va a ser aquella raíz cuadrada del risco que estaba ahí. Entonces vocês ven que tenho sigma A y sigma B. Ou seja, creo que é a raiz quadrada da variância dessas variáveis. Mas agora vem um pequeno problema. Quando eu defino a variância digamos assim, a um nível de multivariável, de mais de uma variável, então a variância de cada variável é importante. Não é? Ou seja, esse valor que coloquei aí. Mas também existe o que se chama a covariância entre duas variáveis aleatórias. Essa covariância se define, vou representar aqui, de maneira muito parecida a esta que está aqui. Só que ela vai depender da variância do resultado. Vai depender da variância de cada variável e da covariância entre elas. Então, como posso representar isso de uma maneira lógica? Eu poderia colocar aqui uma fórmula quilométrica para vocês entenderem, vamos dizer assim, para representar o que seria a variância de uma função de duas variáveis aleatórias, mas prefiro fazer o seguinte: eu tenho então variância de A, variância de B, e vou definir aqui como sigma AB. Vai ser o quê? Vai ser a covariância. Então, estas seriam as variâncias e aqui vou representar a covariância entre as duas. A variância de A e de B e a covariância de AB. E eu preciso representar estes valores em uma forma organizada também como está aqui. Na forma, por exemplo, aqui coloquei mu A e mu B como um vetor. Mas aqui tem uma dificuldade para colocar um vetor, porque a primeira coisa que eu gostaria de fazer é sigma A e sigma B colocar assim como um vetor, não é? Da mesma maneira que aqui.
mu A, mu B, sigma A, sigma B. Mas onde colocou sigma A, B? Ou seja, a covariância. Então eu vejo que a variância estatisticamente é um conceito um pouco mais complicado que o retorno. E em vez de usar então um vetor, eu vou ter que usar para representar a covariância, junto com as variâncias, vou precisar de uma matriz. Essa matriz é escrita assim. Coloco na diagonal os quadrados da variância, de A e de B. E aqui, nos outros dois lugares da matriz, vou colocar a covariância. Vocês veem que é uma matriz simétrica, não é? Porque eu coloquei o mesmo valor tanto aqui como aqui. E esta matriz, então, eu vou chamar matriz de covariância. É uma coisa um pouco complicada, porque, como eu falo, provavelmente vocês estão acostumados a pensar em variância e retorno, ou variância e expectativa, ou variância e valor médio. Aqui, na verdade, eu estou falando de valores médios, e a ideia de valor médio é uma extensão imediata do valor médio de uma variável. Ou seja, eu tenho uma variável, uso mu, escalar mu. Duas variáveis, uso vetor sigma A, sigma B, ou seja, retorno das duas variáveis. Mas quando chega o momento de definir a covariância, eu não posso convertir os escalares em um vetor. Eu converto em uma matriz, em que os valores diagonais correspondem às variâncias próprias e o valor não diagonal representa a covariância. Isto parece complicado, muito matemático, mas a recompensa disto, o ganho que eu tenho, é que então eu posso dizer o seguinte agora, que o retorno da estatística de duas variáveis é simplesmente o vetor de retornos. Desculpe. Vetor de retornos e gama, a matriz de covariâncias. Sigma quadrado, sigma B, sigma B, sigma quadrado. Certo. Agora, você se perguntará, tudo bem, mas estes são vetores e matrizes. E eu quero obter a expectativa e o risco. Então, como faço? Bom, a resposta está assim, veja bem. Na verdade, estas são as variáveis primárias. Então, o resultado de um contrato vai ser uma função dessas variáveis primárias. Uma função escalável, claro. Agora, ainda que essa função possa ser complicada, nós vamos a simplificar as coisas e vamos imaginar o seguinte: vamos a pensar em contratos em que o resultado do contrato, o payoff do contrato, ele vai depender linearmente destas variáveis. Ou seja, em outras palavras, a variável payoff do contrato, variável aleatória, vai ser algo do tipo omega A vezes a variável A mais ômega B vezes a variável B, em que ômega A e ômega B são as proporções em que cada variável primária influi no payoff do contrato.
Então, isto, para quem conhece um pouco da parte financeira, isto aqui não é outra coisa que o que nós chamamos de uma carteira de ações. Ou seja, é muito comum em finanças eu considerar que se a variável aleatória que descreve uma ação, por exemplo, do Itaú, e B descreve a ação por exemplo, da CEMIG, eu posso misturar aqui variáveis de produtores com variáveis de banco, de todo tipo. Então, o payoff de um contrato de uma carteira de ações do Itaú, da CEMIG, se expressa desta maneira. E, naturalmente, se eu normalizo ômega, então eu posso escrever isto de uma maneira mais simples, como ômega A por A mais 1 menos ômega B, ou 1 menos ômega A por B. Ou seja, normalicei para que a soma ômega A mais ômega B seja igual a 1. Da mesma maneira que as probabilidades estão normalizadas. Bom, mas o que importa aqui, nos vai importar para as aplicações, que são, volto a repetir, os objetivos fundamentais e aplicações, não teoria, eu vou poder dizer o seguinte, vou poder dizer que se eu agora tenho um contrato deste tipo, da forma assim, então a expectativa de retorno do contrato onde o payoff é influído linearmente pela variável clima e pela variável macroeconômica, vai poder se expressar assim, como ômega multiplicado, vetor ômega multiplicado, ou seja, a transposta do vetor ômega multiplicado pelo vetor de retornos das variáveis primárias, e o risco do contrato vai poder ser expressado desta maneira, como ômega t pela matriz sigma por ômega. Ou seja, uma forma quadrática da matriz gama, e aqui uma forma linear da matriz mu. Então, isto é a base de toda a estatística multivariável. E todos os caras que trabalham na parte de finanças, por exemplo, têm que dominar isto como se fosse o pão de cada dia. Porque é o que permite, justamente, hoje em dia, determinar, por exemplo, uma corretora. Uma corretora hoje em dia, eu vou a essa corretora para quê? Para que essa corretora encontre uma combinação de ações, uma carteira de ações, ou como se chama também um portfólio de ações, que me rinda o melhor retorno possível. Esse é o objetivo pelo qual existem hoje em dia as corretoras. Elas justamente são gente que está no dia a dia calculando e recalculando retornos e riscos para colocar o dinheiro dos seus investidores nas carteiras mais eficientes. Bom, mas aqui não nos interessa o problema de carteiras financeiras, nos interessa o problema de vamos dizer assim, negócios que dependem das variáveis primárias de uma forma linear. Como vocês veem, os dois problemas são a mesma coisa. Quem resolve o problema das carteiras financeiras sabe resolver o problema o risco de contratos, o retorno do risco de contratos, e vice-versa, o qual nos mostra que, na verdade, tudo, no fundo, é a mesma coisa, quando a gente sabe qual é a teoria que serve. Perfeito. Então, o que nós vamos fazer na próxima aula?
usando todo este ferramental que nos presentamos aquí, sem reductores, sem coisas complicadas, usando simplemente esas fórmulas, nós vamos a aplicar isso para determinados contratos de risco. Por exemplo, só para que você tenha uma ideia, eu tenho um grupo de investidores que querem investir em uma fábrica de óculos escuros. É um caso só para mostrar a vocês como na prática estas coisas acontecem. E, logicamente, esses investidores querem saber qual vai ser o retorno esperado e qual é o risco que eles correm investindo nesse negócio. Então, como vamos resolver isso na próxima aula? Nós vamos assumir que o negócio de óculos escuros depende de duas variáveis primárias. Para simplificar, poderíamos imaginar 30, mas para poder fazer a mão, nós vamos a pensar em 2. Para mais, a gente tem os computadores e cada corretora tem seu poderoso software que resolve para muitas variáveis. Às vezes, por exemplo, em carteiras financeiras são 20 ou 30 tipos de carteiras diferentes. Então, eu tenho necessidade de um computador. Mas, em casos como este, justamente, qual é o objetivo? O objetivo é que quero que vocês sintam o poder que tem esta teoria para resolver problemas simples, sabendo que depois vocês vão poder usar os programas mais complexos, mas sabendo por que o programa tem resultados. Porque eu cansei de ver, não é? O professor Conato também, de gente que usa um programa, por exemplo, a ANE usa um programa chamado Tardiste. Ah, maravilha, o Tardiste dá o valor da tarifa que tem que ter a CEMIG, aperta um botão, pum, sai a tarifa. Só que essa tarifa pode ser um absurdo. Agora, esse pessoal da ANEL, como não fez o programa, ela simplesmente sabe que deu uma tarifa 30% menor. Tudo bem, vamos aplicar. Aí a CEMIG morre, entra em parafuso porque 30% a menos é um absurdo. Isso por quê? Porque a gente que usa os programas não entende o porquê deles nem a forma que eles funcionam. Então, o objetivo é justamente a forma em que a gente aprende as coisas, não é usando um programa, é entendendo a teoria, aplicando a um caso tão simples que possa resolver a mão, para se conformar de que a coisa funciona, e depois pode aplicar o programa, porque se dá um resultado absurdo. Ele sabe por quê. Há 6 motivos pelos quais um programa pode dar resultados absurdos. E quem sabe distinguir o joio do trigo, ou seja, o resultado absurdo do resultado correto, é o cara que entende o funcionamento do programa. Então, nesse sentido, eu estou, por exemplo, pensando na fábrica de óculos escuros. Por quê? Porque a variável climática vai influir neste sentido. Quando o tempo futuro vai ser bom, vai haver muito sol, a gente vai comprar muito óculos escuros. Quando a variável climática é ruim, todo nublado, a gente vai produzir menos. É meio ridículo, mas dá para entender como funcionam as coisas. E a variável macroeconômica é mais simples. Se a macroeconomia futura é boa, a gente vai ter mais dinheiro para gastar e vai investir mais em óculos. Caso contrário, menos. Então eu vejo que as duas variáveis exercem influências contrárias. Nesse sentido. Contrário em tese. Eu posso dizer o seguinte: a produção de óculos escuros melhora com o tempo ruim e com a macroeconomia boa. Achar os retornos e as covariâncias das variáveis primárias e consigo encontrar a proporção em que cada variável influi no caso dos óculos escuros, eu consigo obter o retorno e o risco do negócio
E então posso dizer, como consultor, por exemplo, aos investidores, olha, vale a pena que vocês façam, ou não vale a pena, ou não vale a pena, mas vocês têm um recurso para endireitar as coisas. Então nós vamos a tentar fazer isso, responder positivo ou negativamente, e se a situação é negativa, como eu consigo virar esse negócio para algo bom. Aí vocês veem que, em certa maneira, vocês vão a, pelo menos teoricamente, estar em melhores condições que muitos economistas. Eu diria 99,9% dos economistas hoje em dia não sabem aplicar bem a teoria do risco. Então, é um barato nesse sentido poder aprender estas coisas, porque você se coloca de uma maneira bastante simples na vanguardia de certos problemas que, se as coisas fossem diferentes, você teria que uma concorrência muito grande. Entende? Então, às vezes eu digo, é como um técnico de futebol. O professor é como um técnico de futebol. Ele tem que encontrar um jeito de fazer ganhar seu time. E para ganhar seu time, ele tem que estudar os futuros rivais, tem que analisar a técnica do futebol para aplicar. E é exatamente isso. Nós, na UNIFE, como professores, vamos ter sucesso na medida em que vocês vão ao mercado profissional e se destacam. Se vocês, no mercado profissional, perdem para São Paulo, perdem para Campinas, para aí vai, nós fomos um fracasso. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Nos Estados Unidos nós seríamos despedidos em pouco tempo, se acontecesse isso. Aqui, quem sabe, mas deveria. Então, nós vamos deixar para a próxima aula, agora as aplicações, para vocês entenderem melhor como é que a gente aplica tudo isso, que é o que realmente importa. Ok? Então vamos deixar aqui.